Graças a paz, irmãos. Eu sou Isaías, professor da Escola Bíblica da Sala de Estudo Bíblico 1, e nós vamos continuar aqui o estudo da semana passada, que é sobre a oração. A oração é vital para a nossa vida, para a vida do cristão, e é muito importante que a gente tenha esse hábito de oração constante, como a gente está vendo, e vamos terminar essa aula hoje, né? Só revendo um pouquinho da semana passada, nós vimos aí o que é orar, né? A oração é um desejo sincero da alma que pode ser com som ou sem som, expressa ou não, né? O cair de uma lágrima, voltar os olhos úmidos para cima, para Deus, né? Quando ninguém, senão Deus está vendo, é uma forma de oração, né? E bastante aspecto que nós vimos aí da oração que nós seguimos na semana passada. Eu não vou ser muito repetitivo aqui, só vendo os pontos essenciais aí. Ó. Necessidade de oração. Oração é um dever do crente, a gente viu isso na semana passada. Orar é uma ordem bíblica, né? Deus ordenou que orássemos. Orar deve ser uma prática constante do cristão. Orar nos traz fortalecimento para a nossa vida, tá aí os textos que nós vimos semana passada, e deixar de orar é pecado, né? É pecado. No ponto 2, a gente viu aí que Deus responde às orações. A recompensa, né? Nas orações tem a recompensa de Deus, né? Deus responde às orações de uma forma muito mais do que nós pedimos. Nós vimos lá em Efésios, né? Aquilo que nós pedimos ou pensamos, Deus responde grandemente às nossas orações. Nós obtemos cura através da oração e Deus responde no tempo certo, né? Ao tempo cronológico que nós vivemos, o tempo crono, e o tempo kairos, tempo de Deus. E aqui as orações, Deus não responde todas as orações, né? Ele não responde as orações quando o que ora é inimigo de Deus, quando o que ora é desobediente a Deus e quando o pecado serve de barreira e quando o que ora é um pecador impenitente e quando o que ora não deseja abandonar o pecado e quando a pessoa ora por motivos errados. Então, isso tudo a gente viu na semana passada e nós vamos entrar agora na condição para a resposta de oração. A gente vai ver aí sobre a fé, oração com fé, pedir em nome de Jesus, vontade de Deus, ausência de motivo egoísta, um coração puro, humildade, persistência e objetividade. Amém? Nós vimos semana passada a respeito da fé, né? Sem fé é impossível, né? Sem fé ninguém vai orar, né? Se você tem fé, você ora. Se você não tem fé, você não ora, né? Marcos 11, 24, eu vou ler esse texto, diz assim, ó, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste e será assim convosco. Precisa ter fé, precisa crer que vai receber. Então, a condição para a resposta de oração passa pela fé. Sem fé, não conseguimos alcançar o nosso desejo ou as nossas orações não chegam ao trono de Deus, ela para no teto, né? Segundo ponto, ele diz, pedir em nome de Jesus. João 14, 13 e 14. Alguém pode ler? Eu leio. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me guardareis meus mandamentos. Pode comentar? Que a gente consegue ver o mediador, né? A gente consegue ver quem é que nos reconciliou, né? Quem é que nos salvou
pro resgate do relacionamento direto com Deus, né? Então a gente sempre tem que usar o nosso intermediador, o nosso Salvador, que é Jesus Cristo, porque sem Ele, Ele mesmo diz que sem Ele nós não podemos fazer nada, né? Eu vejo nesses versículos, né, que o Guilherme leu, que não basta a gente somente falar, né, o jargão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não, lógico que a gente tem que orar isso, mas é muito mais o viver de acordo com o que a palavra e os desígnios que Jesus manda, né? Porque não adianta nada, né? Que nem a gente falou no item passado, ora, Senhor, para fulminar em nome de Jesus. Não, pera lá, né? Eu não estou nem orando de acordo com o que Ele quer, vou orar em nome de Jesus, né? Então, fica incoerente, mas essa passagem é muito clara aí, explicando para a gente. Amém. O terceiro ponto diz a vontade de Deus, né? A condição para a resposta da oração passa pelo crivo da vontade de Deus. João 9:31. Posso ler, Isaías? Pode. João 9:31 diz assim: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. É exatamente o que a Bárbara tinha mencionado logo acima, né? Exatamente. Tem que estar dentro da vontade de Deus, né? O outro ponto aí é a ausência de um motivo egoísta, né? Tiago 4:3. Quem lê a Bárbara? Tiago 4:3 diz assim, pedi e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites, né? É um motivo egoísta, eu quero só para mim, eu quero para o meu prazer, eu quero para minha bênção, eu quero, né, para minha vida, que tá errado, né? Quantas vezes nós pedimos a Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero essa posição, eu quero o dinheiro, eu quero bens, eu quero... Gil, motivo egoísta, né? A gente tem que refletir sobre isso e pedir a Deus, Senhor, se for da tua vontade, se isso vai atrapalhar a minha vida, né? Não, mas se for da tua vontade, então faz acontecer, né? A gente tem que sempre colocar essa condição para que Deus possa responder a nossa oração, que seja segundo a vontade dele. Porque todos nós queremos coisas. Nós temos orgulho, né? Nós queremos coisas. Mas tem um limite. E quando excede esse limite, aí Deus não responde. E aí a gente não alcança, né? Então, há uma condição da resposta de oração não respondida por conta do nosso egoísmo. Mas se a gente tiver voltado a Deus, esse sim, esse ele responde, né? A outra questão é o coração puro, que está lá em Salmo 66:18. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Está na mesma linha do egoísta aí, né, de Tiago, né? Contemplar a vaidade, né? Nosso coração, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Quem não quer ter, né? Quem não quer ser? Mas qual é o limite que Deus nos dá, né? A gente sempre quer mais. Na realidade, quando nós lemos lá em Efésios, ele fala assim, viu? Ele dá muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas quando o nosso pensamento excede isso, né? Para o nosso orgulho, ou o nosso coração ele não está puro, ele tem um egoísmo aí Deus não responde a oração. Então, a condição para responder a oração é que a gente tenha esse coração puro, né? A gente vai ver lá em Provérbios 28:13. Quem vai ler? Posso ler, Isaías? Diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia.
Então, coração puro. Eu errei, reconhecer o erro, reconhecer o nosso pecado, confessar o nosso pecado. Nós passamos pelo estudo do arrependimento, né? Então, arrepender, confessar o nosso pecado, e aí a gente tem um coração puro, né? Aí Deus pode responder a nossa oração, né? E lá em Timóteo 2,8, eu vou ler aqui, ó. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Animosidade é a má vontade, né? É aversão, é rancor, é ressentimento, né? Muitas vezes a gente tem ressentimento e muitas vezes dentro do meio do povo de Deus, e a gente tem, a Bíblia fala assim, não, né? Você não está com o coração puro, está com o coração magoado, vai lá e conversa, perdoa, arruma essa situação, porque senão a gente não tem a resposta de oração. Então Deus quer que o povo dele seja um povo perfeito, um povo puro, e nós temos que ir nos se livrando dessas vaidades, né, para que a gente possa alcançar esse coração puro, para que as respostas das nossas orações, as nossas orações sejam atendidas, né? E Mateus 5, 23, 24, quem que vai ler aí para nós? Posso ler. Mateus 5, 23, 24 diz assim, ó. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai e reconcilia-se primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. A condição também é que a gente acerte as nossas diferenças com os nossos irmãos, né, gente? Qualquer diferença, né? Qualquer diferença que tenha, vai lá antes, reconcilia com o teu irmão, né? Deus nos intimida aí a ter uma reconciliação, porque do contrário, ele não aceita nem a nossa oferta, né? E nem as nossas orações. Então, ele nos empurra a um coração puro, né? Nós precisamos ter isso. Nós não podemos ficar rancorosos, não precisamos guardar alguma mágoa. Não, a gente tem que ser aberto. Deus quer o nosso coração puro, porque do contrário, nós não vamos obter a resposta das nossas orações, né? Humildade. Lucas 18, de 9 a 14. Alguém pode ler? Eu leio. 18, 9 a 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Quer comentar, Guilherme? Eu acho que aqui fica bem claro como a gente deve se achegar a Deus, né? Como a gente tem... quando a gente tem a noção do que a gente é perto de Deus, a gente jamais chega dessa forma orgulhosa ou soberba aqui que o fariseu chegou, né? Ele já chegou achando que ele era semideus, né? Então, o publicano, por sua vez, de repente aqui nem tão conhecedor assim da palavra, de repente era uma pessoa até leiga,
Mas a humildade e o coração contrito consegue tocar o coração de Deus, né? Já a soberba, ela diz a palavra que a soberba precede a queda, né? Então, quando a gente se sente alguém ou acima de alguém, Deus geralmente nos coloca no lugar de volta, né? O fariseu, ele fez uma oração acusadora do outro e se enalteceu, né? Enalteceu a si mesmo. Mas o publicano, ele se fez propício, né? Se fez pecador, se humilhou, né? E aí a Bíblia diz que todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado, né? Então, as nossas orações, ela pode ser bonita, né? Ela pode ser palavras bonitas, de uma forma bonita, as orações, e é bom que seja, mas uma oração simples, né? Às vezes, como nós falamos no início, uma oração sem uma expressão vocal, né? Sem um vocal, sem falar, né? Com as lágrimas dos olhos, é uma oração pura, né? Então, essa oração, ela chega aos céus, né? Agora, a oração que acusa o outro, né? E se enaltece a si mesmo, né? Não vai para frente, né? Não gosto muito de dar esse exemplo, mas eu vou falar. A Celeste ora, às vezes a gente não ouve a oração dela. Você nem ouve a oração dela, mas você sente o poder de Deus, né? Agindo na oração dela. Então, não é as palavras bonitas de uma oração que faz, mas é o que chega no trono de Deus que é importante, né? Então, é isso que a gente tem que ter, um sentido de simplicidade, de humildade, até nas nossas orações, né? Porque o fariseu se fez conhecer, né? E contou para Deus a que dizimava, que fazia, que acontecia, e o outro, né? Na realidade, Deus recebe o outro, que foi humilde, reconhecendo que é pecador. Então, a humildade é uma condição para a resposta de Deus, para a resposta de Deus. A humildade, ela cabe em nós para que Deus possa nos responder às nossas orações. Hein? Querem falar alguma coisa mais nesse texto? Isaías, eu acho fantástico, pensando no contexto ao que foi escrito, porque ele mostra a oração do fariseu, que era considerado o doutor da lei, a referência da relação com Deus, e compara a oração de um publicano, que era considerado a escória. O publicano era o cobrador de impostos. Então, o cara trabalhava para os romanos, cobrando impostos dos judeus. Era a coisa mais abominável. De repente, aquele abominável, por orar de coração a Deus, ele é exaltado e ouvido por Deus, aquele que seria a referência da fé, ele não é ouvido por falta de humildade, pela soberba. Então, você vê como a humildade é importante, como realmente abrir o coração a Deus é importante, como Deus ele escuta as orações de quem quer que seja quando se chega com humildade a Ele, né? E um texto que também está lá em Tiago 4:6, diz assim: antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Né? Se somos soberbos, fingindo, nós podemos esconder dos homens, mas não de Deus. Né? Isso pode nos levar à desgraça, né? À falta de graça. A soberba, ela pode estar invisível aos olhos das pessoas, mas ela tem que estar livre de nós, do nosso coração, porque Deus conhece, né, a nossa estrutura e o nosso coração. Então, a humildade, ela passa por esse crivo aí. Essa é a condição para a resposta de oração. Ter um coração humilde, né? Ter um coração humilde. E a persistência, que está lá em Romanos 12:12. Romanos 12:12 diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes.
perseverar em oração, né? Nós temos que continuamente orar, né? Como lemos lá atrás, orar sem cessar, buscar estar sempre em constância, né, com Deus. E a persistência, né? Deus conhece as nossas orações, a Bíblia diz que antes que a gente peça, Ele sabe, mas Ele quer que a gente se disponibilize em oração, porque através da oração, da conversa com Ele, Ele vai nos ouvir, vai ouvir as nossas respostas, vai responder às nossas orações. E o outro ponto é a objetividade. Está lá em Lucas 11, de 11 a 12. Lucas 11, versículo 11 e 12. Alguém pode ler? Leio. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? As orações têm que ser específicas, né? Preciso disso, né? Perdoa esse pecado, perdoa isso que eu fiz, né? Tem que ter objetividade, né? E quando a gente pede, me lembro de um testemunho de um irmão, ele falou assim, irmão, eu pedi para Deus exatamente isso e Deus me concedeu exatamente isso, né? Vocês devem conhecer, o Dr. Jonas, né? Ele falou para mim, Isaías, eu pedi para Deus dessa forma e Deus me concedeu exatamente da forma que eu pedi, né? Ele foi objetivo e Deus respondeu diante da objetividade dele, né? E não é que ele pediu, como nós vimos lá atrás, com egoísmo, mas ele pediu com um coração sincero, com um coração puro, e Deus atendeu, né? Deus respondeu a oração dele, né? A gente fica feliz quando a gente vê testemunhos assim, porque a gente vê que a palavra ela não falha, né? Ela não falha. Então, você pedir para Deus algo, você acha que Deus vai dar uma coisa ruim? Não, Ele vai dar o que tem de melhor. Ele fala aí no texto, né? Se nós, como pais, né, terrenos, não fazemos isso, não trocamos as coisas, imagine Deus, né? O Pai da nossa vida, o que Ele pode fazer, né? Então, pedir com objetividade, Ele vai responder nessa altura aí, né? E como lemos lá em Efésios 3:20, Ele vai responder isso tudo e mais alguma coisa. Isso tudo e mais alguma coisa. Certamente é assim que Deus age em nossas vidas. Amém? Amém. O quinto ponto é como orar, né? Aí, Jesus ensinou o modelo de oração, né? Lucas 11, de 1 a 4, eu vou ler aqui, ó. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixeis cair em tentação. Então, Jesus faz um ensinamento aí na oração do Pai Nosso, né, que está em Lucas 11, né, está lá também em Mateus, né, e aí a gente vê o ensinamento de como a gente deve orar, né. Primeiro, santificado seja o teu nome, o louvor a Deus, o reconhecimento da grandeza de Deus, né. Esse é um ponto, né. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, né? O sustento físico e o sustento espiritual. Nós precisamos desse sustento. Então, nós temos que pedir a Deus, né? Louvar a Deus, pedir para Deus o nosso sustento físico, nosso sustento espiritual, né? E aí, perdoar nossos pecados, né? Não há um crente sem pecado, todos nós pecamos, escorregamos, né? Então, nós precisamos pedir perdão do nosso pecado. E também ele fala aí, ó,
pois também nós perdoamos a todos que nos devem. Assim como ele nos perdoou, ele exige que nós perdoemos também aos outros. É importante a prática do perdão, porque senão essa oração ela fica manca, né? Se nós não termos um coração de perdão, como fica? Se a gente orar assim, o Senhor perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo todos os pecados das pessoas que me devem, né? Se a gente não perdoar eles, como que Deus vai perdoar nós, né? Melhor que não oremos assim, né? Então, sim, oremos assim, mas que tenhamos um coração de perdão. Então, a oração modelo que Jesus nos ensinou é essa, de louvor a Deus, né? De pedir a Deus para o nosso sustento físico, espiritual, pedir para Deus perdoar nossas falhas, nossos pecados, nossas injustiças, e também Deus exige que nós também venhamos a perdoar aqueles que são devedores nossos, né? As pessoas falaram alguma coisa ou fizeram alguma coisa, nós temos que ter um coração de perdão, deixa passar, né? Deixa para lá. E também pede para não deixar cair em tentação, né? Nós vimos lá a diferença da tentação, né? A tentação ela vem para nos destruir, para nos fazer mais parecido com o diabo, e nós pedir para Deus nos livrar dessas tentações. É muito melhor a gente não estar aí acuado, sujeito a essas tentações. Então, ele fala assim, e não nos deixe cair em tentação, né? Ajude em nossas fraquezas para que nós não caímos nas nossas tentações, né, que nos sobrevêm. Então, Jesus ensina esse modelo de oração. E como orar? A ajuda do Espírito Santo. Está em Romanos 8, 26. Alguém pode orar? Ou alguém quer comentar a oração do modelo aí? Fica à vontade. Eu vou ler Romanos 8, 26, pode ser? Ou alguém quer comentar antes? Quer comentar? Alguém? Só colocando na oração modelo de Jesus, né? Era muito comum que os rabinos ensinassem orações especiais. João fez assim, né? E é importante aquilo que o Zé estava mencionando. Ela coloca um aspecto prático. Eu perdoar, né? Eu tomar uma atitude, eu tenho que buscar a Deus e orar, mas se eu não praticar, será que minha oração está sendo como uma oração de fariseu, né? Eu achei importante esse detalhe que Isaías frisou ali, né? Queria comentar também uma coisa que eu não tinha reparado, porque geralmente o Pai Nosso mais tradicional está em Mateus, né? Mas aqui em João ele fala o pão nosso cotidiano. Vai muito de encontro com a pregação que a gente está fazendo esse mês, que fala sobre o pão espiritual e o pão físico, né? Como muitas vezes a gente só se preocupa com o pão, como aquele povo lá estava desesperado, faminto e sedento pelo pão físico, mas aqui ele também diz que nos dá o pão espiritual, né? Então ele nos completa tanto físico como espiritualmente, né? Sim, e eu vi que, na verdade, esse modelo de oração é uma síntese de tudo que a gente já viu na aula, né, gente? Né? Das práticas, dessa questão da necessidade de orar, da necessidade que a gente tem de solicitar aquilo que nos é necessário somente. Isso é muito fantástico. E lá em Romanos 8, 26, diz assim, ó: e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É tão maravilhoso, gente, que Deus deixa claro que a gente nem orar a gente consegue direito, nem pedir a gente sabe, né? Então, a gente, além de tudo, a gente ganha uma força super especial e importante, que é a ajuda do Espírito Santo, que vai fazer exatamente isso, vai atuar nas nossas vidas, nos ajudando a orar, né? Nos fazendo entender o que a gente precisa, nos fazendo entender, como o Ernesto colocou, quais são as atitudes e as posturas que tem que partir de mim, né? Dessa prática do Evangelho. E ele vai nos auxiliar em todos esses momentos. Como nós falamos lá no início da aula, né, que eu dei o testemunho, Deus ele
pega de nós algo que nós nem falamos, mas nós sentimos, e Deus está vendo, né? Deus vê as lágrimas, Deus vê o coração contrito, e aí a Bíblia diz assim que o Espírito Santo, né, intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ou seja, não precisa nem verbalizar, não precisa nem vocalizar, mas o sentimento, a pureza do sentimento, as lágrimas, né? O Deus gosta de um coração contrito, ele entende, né? E então algo que nós não conseguimos exprimir com palavras, aquilo que nós sentimos. O Espírito Santo leva, né? Nos ajuda a orar dessa forma, né? Você vê que como orar, né? Existem muitas maneiras de orar, né? Me lembro que no seminário tinha um pastor que falava assim, não, eu oro, eu ponho a boca no pó. Ele deitou numa classe lá e deitou, assim que eu oro. Ele deitava e orava, né? Então, de muitas maneiras, a gente ora, né? Deitado, enjoelhado, de pé, dirigindo, né? Sempre, em qualquer circunstância, a gente pode estar buscando a Deus, né? E aí, muitas vezes com essas palavras inexprimíveis, né? Num grito de socorro para Deus, né? Ou numa lágrima saindo do coração, e Deus ouve, né? O Espírito Santo pega isso e leva ao trono de Deus, né? Então é dessa forma que a gente deve constantemente estar em oração. Amém? Alguém quer mais um comentário? Aí a gente vai para a recompensa da oração, né? A oração, ela nos traz galardão. Está lá em Hebreus 11, versículo 6. Eu vou ler esse texto. Ele diz assim, ó: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, né? Então, a oração, a busca de oração, Deus traz galardão, Deus traz bênção para a nossa vida, Deus traz posição para nossas vidas, né? Nossa vida terrena e nossa vida com Deus, né? Quando nós somos peregrinos aqui nessa terra, quando Deus nos levar, né? Então, a nossa vida de oração, ela é importante, porque ela nos traz galardão, ela acumula bênçãos sobre as nossas vidas, né? Então, aí ele fala assim, se torna galardoador dos que o buscam. A busca em oração nos traz galardão. Então, isso é uma da recompensa das orações, o galardão. Alguém quer comentar? A Bíblia fala pouco, né, do galardão, né? Ela não explica muito, porque eu acho que Deus tem isso para nós, como Paulo fala, né? Paulo fala assim, nem os seus olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem para nós, né? Então, Deus tem coisas maravilhosas. E aqui, também, nesse plano terreno, Deus tem bênçãos para nossas vidas. E através da oração que Deus nos abençoa. Coração humilde, puro, né? Como a gente viu, e orando em constância, com objetividade, que nós conseguimos essas respostas de oração, essa recompensa das orações. Hein? Alguém quer comentar aí? É interessante você mencionou do galardão, Isaías. Deus ele não deixa claro o que é, talvez nos dê até um pouco de noção, mas se ele falasse o que era, eu iria fazer as coisas para obter esse prêmio, puramente como uma troca. E Deus ele deixa o próprio galardão como uma incógnita para que haja fé, para que eu compreenda, Deus é bom e ele tem algo bom para mim. E me ensina, passo a passo, como eu entesourar no céu, como a oração traz esse benefício. Eu acho que é mais uma lição de Deus para nós confiarmos nele, entendendo que Deus tem algo bom. Eu não sei o que é, mas é bom. E eu tenho que buscar de todos os meios, fazer a vontade dele, buscando em oração, buscando em ajudar ao outro. Tudo as lições que me traz galardão me mostram não só a confiança em Deus, mas como andar nisso é bom. Acho que o galardão
talvez a gente não consiga entender como humano, né, a grandeza do galardão, né? Paulo fala isso, né? Nem subiu ao coração do homem. Quer dizer, o homem não vai entender o que é o galardão, né? Porque nós, homens, nós buscamos conhecer a Deus e usamos o antropomorfismo, né? A forma humana nós atribuímos a Deus para que a gente tenha um pouquinho de conhecimento. E aí todas as coisas a gente atribui coisas humanas a Deus. Mas essas coisas que são lá do alto, que não tem comparação, não tem comparativo, né? É como Deus falou para Moisés, assim, viu, a quem eu devo anunciar o rei lá? Diga que eu sou, não, viu? Não tem comparativo, né? Eu sou, diga que eu sou, né? E assim é também o galardão. Mas através da oração, eu vejo que a gente vai alcançar esse galardão. A primeira coisa, a salvação foi uma coisa maravilhosa que Deus nos concedeu, né? E também as bênçãos aqui terrenas, né? Porque Deus nos concede aqui na Terra muitas coisas, né? E que a gente muitas vezes nem reconhece as maravilhas que Deus faz na nossa vida aqui. Saber que nossa vida é um milagre. Quando a gente olha para o nosso corpo, fala assim, todas essas ferramentas trabalhando em perfeita união, né? Você pensa alguma coisa, a mão levanta, você faz, viu? É uma máquina super complexa e é um milagre que Deus faz e a gente nem presta atenção nisso, né? E a palavra diz que a chuva cai sobre o ímpio, né? Sobre o justo e sobre o ímpio, né? E às vezes a gente questiona, mas o ímpio também, ele vive bem, às vezes vive mais bem ainda financeiramente do que a gente, né? A gente começa a fazer comparativo, mas não tem essa comparação lá no céu, não tem esse grau de comparação àquilo que Deus tem para nossas vidas. Bem? Mais alguma colocação aí? Então, a oração pessoal traz recompensa do Pai. Mateus 6:6. Alguém pode ler? Diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Quer comentar, Ernesto? É interessante esse ponto de entrar no quarto. O que eu penso sobre isso, Isaías? Não só a parte da oração pessoal, da minha busca individual com Deus, mas do foco. Do eu entrar, fechar a minha porta, me isolar das demais coisas, das estruturas da igreja, por exemplo, me isolar um pouco das pessoas e buscar a Deus individualmente. Eu estava comentando isso na célula essa semana, Isaías. O que acontece? A gente estava acostumado a ter uma estrutura de igreja que nos apoiava numa adoração a Deus. Agora estamos trancados em casa, longe daquela estrutura que nos facilitava. Então é muito mais importante agora eu entender a minha adoração e a busca a Deus no individual, ou eu aprender essa oração pessoal que traz, de fato, acho que a maior recompensa, traz, de fato, esse relacionamento mais profundo com Deus. Exatamente. Mais alguém quer comentar? A resposta da oração nos traz alegria. João 16:24. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Quer comentar, Guilherme? Eu acho que aqui fica claro que Deus, ele quer muito nos abençoar, né? Ele deseja, ele anseia nos abençoar. Só que se a gente não pedir, ele não tem por que fazer, porque aí a gente está depositando a nossa confiança em nós mesmos ou em outras pessoas, em outras coisas. Mas a partir do momento que a gente pede para ele e em nome dele, ele vai ter, claro, como a gente já viu nos itens anteriores, estando obedientes, pedindo de acordo com a vontade dele, sem egoísmo, ele vai ter o prazer em nos alegrar para que nossa alegria seja completa, assim, né? Então, como o Pai é completo, ele deseja que a gente seja pleno também na presença dele. Né? Deixa eu só comentar um negocinho.
até mesmo quando a gente está falando, né, dessa recompensa da oração, quando a oração é respondida, às vezes, como a gente falou, né, a gente às vezes recebe como resposta de Deus, não. E num primeiro momento a gente pode ficar meio assim, nossa, que Deus estranho, que Deus ruim, né? Enfim, mas na verdade, com o passar do tempo, a coisa vai amadurecendo, as nossas ideias e emoções vão né, vão tomando um fôlego, a gente consegue pensar melhor e a gente vê que a resposta negativa nos trouxe alegria, né? Nos trouxe um livramento, nos trouxe uma bênção ainda maior, né? O tempo de espera, trouxe aprendizado, enfim, isso aqui é muito claro, né? Que quando Deus responde a nossa oração, é iminente a nossa alegria, gente. Pode até ser estranho com uma resposta negativa, mas até na resposta negativa a gente tem que se alegrar, porque Deus sabe, né? Aí o aspecto da oração, certo? A oração é súplica, né? A oração é súplica. É quando oramos por nós mesmos ou por nossas necessidades, né? A gente é um pedido humilde, né? Quando a gente pede com humildade. Isso é muito importante que a gente tenha na nossa prática de oração, né? Esse aspecto de humildade nas nossas orações. Está lá em 1 Timóteo 2:1. Alguém pode ler? Posso sim, Isaías. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Mais uma vez aí a oração e súplica, né? Oração, prática de orações de súplica, né? Suplicar, orações, intercessões, né? Interceder, orar pelos outros, né? E ações de graça, né? Agradecer a Deus, né? Glorificar a Deus naquilo que é resposta de oração, né? Muitas vezes, né? A criança recebe o brinquedo, ela nem se volta ao pai para o agradecimento, né? Está tão iludida com o brinquedo, né? Nós vemos na palavra de Deus, quando Deus curou aqueles 10 leprosos, 9 foram embora, um voltou para agradecer, né? Então, nós temos aí, nesse versículo, a súplica, temos que suplicar ao Senhor, né? As nossas orações, elas têm que ser orações aos demais, aos outros, né? E ações de graça, agradecer a Deus pelas respostas de oração, né? Então, esses aspectos da oração com muita humildade, porque muitas vezes nós conseguimos as coisas e achamos que é nosso braço que conseguiu. Na realidade, temos que ter humildade para saber que é Deus quem provém todas as coisas. Amém? Intercessão, Isaías 53:12. Queria que alguém lesse para nós. Alguém abriu? Opa, está aberto aqui. Você lê, Gui, pode ler. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A gente vê aí que Jesus, o que ele fez por nós, né? Intercedeu por nós, né? Deu a vida por nós, né? Então, a intercessão um pelo outro, as orações de intercessão, ela é muito importante, né? Há motivos aí, eu escrevi motivos para orarmos intercedendo um pelos outros, né? Temos motivo de sobra, né? Quando a gente faz aquela semana 24/7, né, de oração, a gente esparrama aqueles motivos na igreja, parece que não tem tantos motivos para a gente orar, mas são tantos motivos, né, para a gente orar pelas nações, pelas igrejas perseguidas, pelo próximo, pelos governantes, pelos nossos, por nós. São tantos motivos que a gente tem para exercitar a oração nesse aspecto de intercessão, né?
E ações de graça, quando agradecemos a Deus pelas bênçãos recebidas, né? Nós recebemos, né? Tem um hino que fala assim, conta quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, conte-as de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez, né? Quanto que Deus já fez na nossa vida, né? Então, a gente tem que agradecer a Deus, né? Ver o que Deus fez na nossa vida e orar agradecendo a Deus, porque Ele faz sempre, em todo tempo, Ele está fazendo para nós e nós temos motivo de sobra para ações de graça para o nosso Deus. Bem? Alguém quer falar alguma coisa aí? Uma coisa que é interessante aqui, tanto no versículo anterior que a gente leu quanto esse, é que aqui fala que Jesus orou pelos transgressores, né? Muitas vezes a gente ora só pelos amigos, pelos amados, pelas pessoas que nos fazem bem. E aqui deixa muito claro que a gente tem que, se a gente é discípulo de Jesus, a gente tem que imitá-lo, né? E aqui fala que ele intercedeu pelos transgressores também, aqui para a gente, acredito que sejam os não alcançados ainda, os que ainda não conhecem a palavra, a gente precisa orar por eles também. Muitas vezes a gente acaba esquecendo e pelos que a gente acaba tendo alguma memória ruim, né? Às vezes algumas pessoas nos fazem mal e aí a gente tem que orar por elas também. E lembrar também sobre a intercessão de que Jó, no capítulo 42, fala que enquanto ele orava pelos 3 amigos dele, Deus o fez rico e deu o dobro do que ele tinha antes, intercedendo pelos amigos. Então, isso é recompensa para os outros e para a gente também, quando a gente ora pelo próximo. Exatamente. Perfeitamente. E o louvor, Salmo 150, alguém pode ler aí? Eu leio. De 1 a 6. De 1 a 6, né? Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e a harpa, louvai-o com a dufe e a flauta, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Glória a Deus, né, gente? Amém. Vai comentar aí, Bárbara? É que, na verdade, o louvor é uma forma de oração, né? E a gente acaba esquecendo isso, né? Uhum. A gente até tem criticado bastante alguns louvores, né? Algumas letras de música que são muito mais pedidos, assim, estranhos a Deus, que, na verdade, a gente esquece que o louvor é uma oração diante do Senhor, né? E a gente, por isso que é tão importante a gente se esmerar nisso, né? No louvor, ter isso na mente quando voltarmos a congregarmos lá na igreja, sempre pensar que o louvor não é só para, é legal, nos alegrar, né? Divertir, não. O louvor, ele nos conduz a uma adoração, porque ele é uma oração, né? Não somente quando a gente está reunido na igreja, né? Mas sair cantarolando, né? Eu sou ruim de cantar, né? Eu até arrisquei aí uma palhinha aí, né? Mas assim, a gente tem que louvar o Senhor, né? Aí ele fala assim, louvai o Senhor de todas as maneiras, com todos os instrumentos e as nossas cordas vocais são um grande instrumento para a gente louvar o Senhor, né? Não somente na congregação, mas também aonde a gente estiver, né? Louvar o Senhor. E ele fala aí no último versículo, ó, todo ser que respira, louve ao Senhor. Quando eu fico observando as árvores, as coisas, tudo balançando na brisa, eu falo assim, elas estão batendo palma, né? Estão louvando ao Senhor. Ela respira, né? Então, tudo que vive tem que dar graças ao Senhor, é um louvor. Então, o louvor é um dos aspectos da oração, né? Nós estamos orando, no louvor a gente está orando, como bem disse a Bárbara. Salmos, né? O livro todo ele fala é uma oração, né? O livro todo de Salmo é uma oração. E aqui ele destaca aqui
que a gente pode louvar de muitas formas, né? Aliás, quando a gente está estudando a palavra, quando a gente está lendo a palavra, quando a gente está falando da palavra, nós estamos louvando ao Senhor, né? Mas há uma forma vocal, né, de cantar, de pôr para fora, e é tão gostoso isso, porque Deus tem, né, e fala com a gente através do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, enquanto a gente se dispõe a louvar o Senhor. Hein? Mais alguém quer colocar alguma coisa? E o outro ponto é orar e esperar. Salmo 5, 3. Salmo 5,3 diz assim, esse salmo é maravilhoso, esse trecho. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Que lição de Davi, né? Oro pela manhã e a parte mais importante da oração, esperar a resposta de Deus, meditar sobre isso e ter um tempo para esperar a resposta de Deus. Que lição de Davi. A gente orar e a gente não pode, né? Muitas vezes a gente ora e sai correndo e nem espera a resposta de oração, né? A gente orar e esperar. Bem, espera, ouve, né? E Deus certamente fala conosco, né? Então, outro aspecto importante da oração é orar e esperar em Deus, né? Nós falamos aqui que Deus responde no tempo dele, né? Nós vivemos no tempo né? Cronológico, e Deus no tempo kairos, é o tempo dele que responde, mas ele responde, né? A gente tem que orar e esperar uma resposta de Deus. Talvez ele responda na hora, quando eu falei de que eu clamei ao Senhor e veio lá um WhatsApp, né? Interessante que eu parei o carro, eu nunca fiz isso, né? Parar o carro para ler, e aí eu parei o carro e era uma mensagem do pastor Carlos Aguirre, exatamente respondendo aquilo que eu estava clamando, né? Então, a gente tem que orar e esperar em Deus. E eu estava em movimento com o carro, né? Em movimento com o carro. Então, a gente vê como é importante a gente orar e esperar, orar confiante, crendo que Deus responde às nossas orações. Nem alguém quer comentar mais alguma coisa aí? Essa é uma prática que muitas vezes a gente não se atenta para isso, né? A gente ora, né, e sai correndo. Não, né? Nós temos que, aquilo que a gente orou, lembrar. Se Deus não respondeu no momento, ter aquela oração que nós fizemos, aquele pedido que nós fizemos, está em constante oração, né? Orando sem cessar por aquele motivo, e certamente Deus vai responder. Lá em Apocalipse, a Bíblia diz que Deus tem um vaso, né, com todas as orações dos santos. Algumas serão respondidas no nosso tempo cronológico, na nossa vida. E algumas orações que nós pedimos, talvez para nossos filhos, ou para um parente, talvez a gente não faça mais parte dessa vida terrena, já está lá com Jesus, e depois disso Jesus vai responder essas orações. Então, a Bíblia diz que Deus vai responder todas as orações dos santos, né? Então, é importante que a gente tenha essa certeza que Deus vai responder as nossas orações. Se não no nosso tempo, né, vai responder no tempo dele. Mas a Bíblia diz que Deus responde às nossas orações, né? Então, as considerações finais aí, ó. A oração aprofunda a nossa comunhão com Deus, né? A oração visa o benefício e ao crescimento espiritual do crente, né? O crescimento espiritual, ele passa, como nós vimos lá no início, né? É vital para nossas vidas. A oração faz parte da nossa vida, a oração. Então, a oração, ela é um benefício, é um crescimento espiritual de todo crente. A gente não pode ficar sem orar, né? Negligenciar as orações, né? A oração, ela solicita a salvação dos perdidos. Quando a gente ora para alguém, né, nós oramos para nossos filhos, oramos para que Deus nos dê a graça, e a promessa dele já né, que
ele abençoa até a quarta geração, para aqueles que o buscam, né? Então, a gente tem que orar, sabendo que a oração, ela pede a Deus a salvação dos nossos, né? E a oração, também ela é feita no Espírito, como um exercício espiritual, que se vale do poder divino. A oração, ela pode ser verbalizada, ela pode só ser pensada, ela pode ser uma oração em línguas, ela pode ser de muitas formas, no poder do Espírito, né? Então, é importante que a oração seja feita no Espírito, né? Através do Espírito Santo de Deus, que leva as nossas orações até o trono de Deus, né? E o caminho da alegria em meio a perseguições e as orações constantes, expressa ou não em palavras, né? Então, o caminho da alegria, muitas vezes, como eu testemunhei, eu me alegrei, né? Me alegrei quando eu orei com a Celeste, eu sufoquei o riso, né? Mas me veio aquela paz, né? Então, a gente está com dificuldade, mas a oração, ela traz essa paz, né? E ela não veio como uma resposta verbalizada no momento, mas veio numa alegria, né? Ela não foi expressa por palavras, mas ela foi expressa por sentimento, essa resposta de oração. E depois se concretizou fisicamente aquilo que Deus trouxe em oração. Então, é importante que a gente tenha o hábito de orar constantemente, em todos esses aspectos que nós vimos das orações. Com humildade, com reverência, pedindo aquilo que, não com egoísmo, mas aquilo que é a vontade de Deus para nossas vidas, interceder uns pelos outros, né? Saber que Deus responde às nossas orações quando o nosso coração é puro. Então, todas essas coisas, nós temos que ser praticante e observador dessas questões para que a gente faça as orações conforme a vontade de Deus. E assim ele vai responder todas elas. Amém? Alguém quer pôr mais alguma coisa? Amém? Então, oração, né? As perguntas, as dificuldades ou as questões sobre isso, nós podemos responder depois na sala, logo após essa aula, né? Depois a gente vai enviar, né, Bárbara, pelo próprio chat aí a gente já manda, tá? Já manda, né? Coloca aí para o pessoal entrar e todas as dúvidas de oração poderão ser tiradas, ser esclarecidas, né? Depois desse estudo. Pois é, fica o convite também, né? Tem o grupo de WhatsApp do Estudo Bíblico 1. Se você não faz parte, manda um e-mail para o professor Isaías ali, ele adiciona você e aí participa no WhatsApp. A gente tinha a sala Zoom, mas como não tinha muita adesão, a gente vai abortar por um tempo. Mas tem o WhatsApp, tem o chat aí, ó. Tá vindo pergunta, olha lá as perguntas ali, Bah. Tá vendo? Vamos responder ali também. Então, bota sua pergunta aí. Perfeitamente. Então, eu vou pedir para o Guilherme orar, finalizando, e a gente convida a você ter uma vida de oração, ter uma vida em comunhão com Deus. Conversar com Deus é a coisa mais maravilhosa, porque Ele nos responde todas as coisas, Ele nos abençoa, Ele nos traz galardão aqui terreno e no céu. É importante que a gente tenha uma vida de oração e observando todos os aspectos que nós falamos aí de oração. Entrar no quarto, orar sozinho com Deus, subir no monte. Quando Jesus subia no monte, ele se retirava da multidão, por isso que ele subia no monte para falar com o Pai. Então, há momentos que a gente tem que orar sozinho, há momentos que nós temos que orar com a nossa família, há momentos que nós temos que a nossa oração é direta com Deus, né? Há momentos que nós estamos orando no carro, arrumando a cozinha, ou passeando, agradecendo a Deus, vendo as maravilhas que Deus faz e agradecendo a Deus. Todo momento é momento de oração.
A Bíblia diz, fala assim, orar sem cessar. Estando agradecendo, estando intercedendo, né? Estando pedindo. Essa é a nossa vida de oração. Esse é a vida, né? A oração é vital para a nossa vida cristã. Amém? Vou pedir para o Guilherme fazer essa oração final. Ok. Feche seus olhos, vamos praticar então agora o que a gente aprendeu na aula, né? Senhor Deus, nós nos colocamos novamente na Tua presença, Senhor, com o coração grato, com o coração cheio de alegria, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos orientado, o Senhor tem nos capacitado, Pai, de como agradá-lo, Pai, de como nós devemos nos relacionar com o Senhor, Pai. Até isso o Senhor nos ensina, Pai. Nós somos tão limitados, Pai, e por isso nós pedimos a Tua ajuda, Pai, para que nós possamos ser mais atentos, Senhor, nós possamos vigiar, nós possamos examinar nosso coração, Pai, que nós possamos nos derramar diante da Tua presença para que nós tenhamos realmente um relacionamento com o Senhor, Pai. Nós possamos orar em família, nós possamos orar sozinhos e que nós possamos olhar para esse tempo, Pai, que estamos passando como uma oportunidade, um privilégio de estar mais tempo na Tua presença, Senhor. E que nós possamos incentivar uns aos outros e orar uns pelos outros também, Pai, para que todos estejam nesse mesmo espírito de oração, para que todos consigam alcançar, Senhor, e entender qual é a altura, profundidade, largura do Teu amor e que nós possamos ser cada vez mais íntimos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus é que eu já te peço e te agradeço, Senhor. Amém. 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 Obrigado para todos, por todos. Deus abençoe. Tenha um bom domingo, um bom estudo. E sempre que você vai participar de uma aula, lembre de trazer um caderninho, um lápis para você ir anotando as suas dúvidas e construindo aí um caderno de estudo da Palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.